Olá, hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Nesses dias de pandemia por conta do coronavírus, talvez esteja preocupado com o seu trabalho, com a economia do país, com a sua saúde, com a saúde dos seus queridos. Isso talvez possa estar trazendo para você ansiedade. A ansiedade é desses mecanismos da nossa alma que são barreira ao sofrimento, barreira a maiores dificuldades. O grande problema é quando a ansiedade se ultrapassa esses limites, começa a trazer dor de cabeça, dor no estômago, cansaço, e principalmente quando ela começa a atrapalhar o crescimento do reino de Deus na sua vida. Eu quero falar a respeito da ansiedade e a relação que Jesus tinha com as situações difíceis da vida e como ele lidava com a ansiedade. Jesus é uma figura espetacular. Como ser humano, ele é espetacular, porque ele sabia lidar muito bem com a ansiedade. Passou por momentos de estresse profundo, de traição, momentos em que ele fez um discurso difícil e as pessoas se afastaram dele. Como não sofrer de ansiedade? Jesus era firme nessas situações. Eu quero falar de alguns princípios fortalecedores que nos ajudam a superar a ansiedade. O primeiro que Jesus apresentava era foco. Jesus era um homem focado. Certa vez, quando ele conversava com uma mulher samaritana na beira de um poço, os discípulos foram buscar comida e ao regressarem viram que Jesus estava ali tranquilo e eles falavam entre si: Jesus, quem deu comida para Jesus? Alguém trouxe comida para Jesus. E Jesus vira para os discípulos e fala: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do Pai. Jesus era um homem focado, ele tinha foco muito claro no que ele queria. Sabe, às vezes nós ficamos ansiosos porque nos perdemos com tantas atividades, com tantas coisas. Precisamos ter foco na nossa vida, precisamos estabelecer planos e objetivos muito claros, obtidos no trono do Pai. A segunda coisa que Jesus tinha muito claro era a disciplina. Jesus era um homem disciplinado, ele era preocupado com os tempos e movimentos. Ele, quando falava alguma coisa, ele se preocupava quem estava ouvindo. Ele tinha discursos para cada momento e principalmente Jesus estava preocupado com o tempo. Ele tinha um ministério a cumprir e ele cumpria esse ministério. Por diversas vezes ele falou: olha, não chegou o tempo ainda, não chegou a hora. Por diversas vezes ele falava para as pessoas: olha, você foi curado, mas não conte para ninguém. Ele não queria que as notícias se espalhassem e as coisas fossem antecipadas. Jesus era um homem disciplinado. O terceiro princípio que eu quero que você lembre é a oração. Jesus era um homem de oração. Ele orava e falava com o Pai incessantemente. E eu me lembro de um fato muito interessante. Ele tinha acabado de multiplicar os pães. A população toda em volta dele: ó, esse homem está dando pão, esse homem está dando pão, vamos fazê-lo rei nosso. E começaram a comprimir Jesus no sentido de já levantá-lo e aclamá-lo como rei. E diz o texto que Jesus despede as multidões, despede os discípulos para irem atravessar o mar para o outro lado e sobe ao monte para orar. Jesus com certeza foi tomado por ansiedade. Primeiro, porque não era o tempo. Segundo, porque não era desse jeito que ele seria rei. Ele disse que o reino dele não era desse mundo e ele não queria ser rei desse jeito. E terceiro, com certeza, ele estava sendo tentado. Jesus, como homem, foi tentado várias vezes. E ali, mais uma vez, ele estava sendo tentado. E o que ele fez? Foi ao monte para orar. Orar para se fortalecer. Orar para enfraquecer a ansiedade, impedir que a ansiedade tomasse conta dele. O quarto princípio, o quarto valor que eu quero que você se lembre: fé.
Jesus disse aos discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Vocês viram já um passarinho preocupado com o que ele vai comer? Vocês viram o lírio do campo preocupado com o que ele vai vestir? Se Deus cuida do pássaro, se Deus cuida da planta, ainda mais de vocês. Por que vocês ficam ansiosos? Tenham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tenha fé no cuidado de Deus. Tenha fé no amor de Deus. Confie que nós temos um Deus que é amoroso, que é cuidadoso. Tenha fé no Deus que preserva, que cuida. Essa hora precisamos entender que a nossa fé não está fundamentada apenas nas coisas desse mundo. Temos que ter a fé no Deus que preserva, que cuida. E por último, rendição. No ponto mais alto de ansiedade, no ponto mais alto de angústia profunda, Jesus estava com uma angústia tão profunda que ele suava sangue. Nessa hora de mais alta ansiedade, Jesus falou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu quero que a sua vontade seja feita. Então, o último valor que eu quero que você se lembre é a rendição. Sabe, muitas vezes nós sofremos de ansiedade porque nós achamos que nós damos conta. Muitas vezes nós sofremos de ansiedade porque nós entendemos que somos capazes para definir, para decidir todas as coisas da nossa vida. E a rendição é o reconhecimento da incapacidade, da falta completa de condições de tomar decisões corretas em momentos quaisquer, primeiramente e principalmente nos momentos de crise. Sabe, nós sofremos de ansiedade porque nós queremos seguir os caminhos das nossas vontades, dos nossos pensamentos, e não estamos dispostos tantas vezes a falar: Pai, eu quero a sua vontade. Então, lembre-se desses 5 princípios, desses 5 valores que podemos obter em Jesus, na vida de Jesus, no Jesus homem. Ele nos ensinou através da sua vida, não só através da sua morte, da sua ressurreição, não só através dos seus ensinos, mas através das suas atitudes. E Jesus era esse homem que venceu a ansiedade, que superou os desafios da ansiedade. E você pode também. Todos os instrumentos que Jesus utilizou para andar nesse mundo sem pecado estão disponíveis para você. Use. Tenha a disposição de falar: Espírito Santo de Deus, ministra na minha vida a vida de Jesus. Eu quero dizer, como Paulo falava: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.